Quero chamar o pastor Fabiano aqui. O Fabiano está meio estrupiado, está com um problema na coluna. Eu sei o que é isso, viu, Fabiano? Irmãos, é uma alegria muito grande. O pastor Fabiano sabe da nossa alegria de recebê-lo aqui. Eu tive o privilégio de conhecê-lo ainda lá em Rondônia, quando ele era pastor em Rondônia, e estivemos algumas vezes juntos, e aprove a Deus trazê-lo aqui para Goiás. Hoje ele é pastor da 4ª Igreja Batista em Goiânia, e sempre que pode, ele está aqui conosco. E sempre também é uma alegria muito grande recebê-lo, porque todas as vezes que o Fabiano vem aqui, além da alegria de vir, o Senhor tem uma palavra para nós. Então, Fabiano, obrigado mais uma vez, Deus abençoe, a casa é sua. Que medo, né? Graça e paz, irmãos. Eu que sou um privilegiado de poder estar com vocês nesta manhã e de ver tanta gente. 4. Eu mandei algumas exigências pro Braz, né? Já que eu não posso exigir hotel, toalha, essas coisas, eu falei, não, pelo menos 4 copos de água. Você me arruma 4 copos de água e deixa o resto comigo. Primeiro, eu estou impressionado com o tanto de gente que tem aqui hoje de manhã, porque quando eu saí de Goiânia estava chovendo, e eu quase passei direto ali no viaduto, porque não dava para ver nada. Não dava para ver lá da BR, não dá para ver Anápolis. Eu falei, deve estar uma chuva enorme, né? E eu lembrei que logo quando eu cheguei em Porto Velho, no começo da congregação, era um culto de quarta-feira, e naquele culto, o pastor que tinha me convidado para ir para lá, o pastor Cordovil, ele me ligou e falou, hoje à noite eu vou no culto da igreja. E eu me senti pressionado, porque eu falei, meu Deus, o Cordovil vai vir aqui hoje, eu preciso que todo mundo venha, né? Nós éramos mais ou menos uns 12, 13 já. Aí eu botei pressão em todo mundo, passei na casa de todo mundo e falei, gente, não falta hoje não que o Cordovil vai lá. Precisa ver que o nosso trabalho está indo de vento em popa. Tinha 7, estamos com 12, crescemos. Então, aquela pressão. A segunda pressão era assim, tinha que ter culto para ter comida. Porque se não tem culto, não tem oferta. Se não tivesse oferta, eu não recebia nada. Eu dependia daquilo para comer, eu, minha esposa e minha filha com 1 ano de idade. Então, organizamos tudo, não vai faltar ninguém, não vai faltar ninguém. O culto 7h30 da noite, 19h30, Cordovil, um mineiro daqueles que não, alinhado e que não perde o trem. 7 horas, debaixo de uma chuva terrível, porque lá em Porto Velho, de repente cai uma chuvarada. Eu olhando, pensando, meu Deus do céu, não vai vir ninguém. Mas me deu uma tristeza. Só chegou o Cordovil para o culto. Só o Cordovil. E de repente chegou o irmão Tarcísio, que era o meu obreiro principal. Chegou de bicicleta, molhado, com uma sacolinha, foi no banheirinho, botou a roupa limpa dele, toda amassada, mas limpa e seca, e entrou para dentro da igreja. E ficamos lá, eu, Cordovil e ele. E fomos para a porta da igreja, então, 19h30, ninguém chegou mais. E eu pensando, meu Deus, que fracasso esse meu trabalho. Trabalhando, e Deus deixa chover, né? Falei, tem alguma coisa errada nisso. A gente, quando é meio pentecostal, acha que deve ter sido o diabo. O diabo atentou o Pedro fez chover. Alguma coisa aconteceu. E eu estou lá, olhando, não puxo o assunto para não ouvir nem nada, Cordovil não fala nada, eu também não falo nada, porque quanto menos você conversar nessa hora, melhor. Mas eu não aguento ficar calado muito tempo, eu tenho um problema, 2 problemas, ficar calado e ficar sem comer. Então, eu falei, rapaz, que chuva, hein? Conversa de goiano chega para mim,
Eles não têm o que falar comigo, eles falam assim, tá calor, né? Tá quente, né? Não tem assunto, fala que tá calor. E eu, sem assunto para falar com o Cordovil, eu falei, que chuva, hein? Pois é, eu falei, Cordovil, rapaz, estou chateado. Convidei todo mundo falou que vinha e cai uma chuva dessa. Aí o Cordovil, na sua sabedoria, disse para mim, falou, Fabiano, de quem que é essa igreja? Eu falei, estou demitido, né? Pensei, bom, para não errar, eu falei, bom, de Deus, ela é do Senhor, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Aí ele falou, é isso aí. E quem é que deixa chover? Eu falei, Deus. É Ele quem faz chover e quem faz nascer o sol sobre todos. Ele falou, bom, então é assim. Se a igreja é de Deus e a chuva é de Deus, o problema é dele. Vamos embora. Fechou a igreja, foi embora. Eu entrei para dentro de casa e falei, bom, é de Deus esse negócio. É de Deus. Então, quando eu vejo chover, eu não fico preocupado se vai vir gente ou se não vai vir gente. Eu só fico pensando assim, Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe até quem Ele traria aqui essa manhã. E Deus sabe até por que Ele traria você aqui essa manhã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas. O Braz falou para mim que tem um microfone sem fio aqui, mas é só para Jesus. Não é para ninguém usar, não. Também precisava cortar eu, né? Não pode falar nada do Jesus aqui, que eu já... Jonas, eu fico pensando antes de trazer uma palavra dessa, que uma igreja missionária como a Igreja Batista Central já deve ter ouvido muito sobre o Jonas. Mas o Braz vinha falando para mim, eu falei, Braz, vai falando para mim o que os outros, pelo menos o texto que aqueles que vieram antes de mim pregaram, só para eu não chegar lá e falar o mesmo texto. Aí o Braz falou assim, tá, mas aí você vai preparar o sermão no domingo de manhã? Porque o Jesus não gosta disso, não. Jesus gosta que prepara bem antes. Eu fiz isso, irmãos. Preparei mesmo. Vocês não fazem ideia o quanto eu preguei antes de chegar aqui. Durante essa semana eu preguei mais ou menos uns 6, 7 sermões. Só para mim. Pensa num sermão bonito. Alguns profundos, com citações de grandes pensadores. Preparei tudo e falei, porque você tem o peso de falar para uma igreja inteligente, perto de um pastor que, se bobear, eu acendo vela para ele, do tanto que eu admiro. Preparei tudo, coloquei no tablet, porque para ficar igual Jesus, eu coloquei no tablet, fiz tudo muito bonito. Aí estou saindo de casa hoje de manhã e confesso para os irmãos que Deus travou meu coração e falou, olha, não é nada disso. Eu falei, então, tá bom. Meu emprego não depende desse sermão mesmo, então eu vou ser obediente. E de repente a única coisa que vinha na minha cabeça, não sei se é por causa da chuva, mas era o Jonas. E aí eu vou falar do Jonas com vocês nessa manhã. E no capítulo 1, no verso 1, diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele,
para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, tua é a palavra. Que o Senhor fale conosco, que estejamos atentos, que sejamos obedientes. No nome de Jesus. Amém. Eu entendi a preciosidade do tema que foi escolhido para este congresso de jovens. A palavra. E é bom que nós tenhamos em mente a importância da palavra. Da palavra que traz vida. Da palavra que é falada a um mundo disforme e em trevas, e que faz com que haja luz. Da palavra que João diz que era desde o princípio, o Verbo, e que encarna, e que vimos a tua glória como do unigênito do Pai. A importância da palavra, a relevância da palavra, e o quanto isso pode ser decisivo nas nossas vidas. Na realidade, não pode ser, é imprescindível. Sem a palavra não vamos crer. E eu acredito que muito vocês devem ter ouvido sobre a palavra, não apenas nesses 2 dias, mas muito vocês ouvem desta palavra todas as semanas. Deus abençoou esta igreja com um pastor zeloso e com pastores que cuidam disso. A própria juventude dessa igreja é uma juventude que ama a palavra. A gente percebe, são meninos, moças e rapazes que leem, que conhecem a palavra. E isso é bom. É bom também quando se reúnem num congresso e definem o tema, a palavra, e trazem homens abalizados, reconhecidos, de renome no Brasil, e ouvem atentamente tudo que é dito. E isso é bom, isso é importante. Porque a palavra define, apontam os rumos, a vontade de Deus para nós, a direção. Ela nos corrige, ela nos instrui, ela nos exorta. A palavra é o nosso alimento. Aparentemente pode até parecer ser tudo que nós precisamos, mas há algo que nós precisamos pensar nessa manhã, neste momento em que refletimos sobre a palavra. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor ao Jonas. Você imagina que um rapaz desconhecido, sem biografia, um Zé Ninguém, um Fabiano da vida, e a Bíblia diz que veio a ele a palavra do Senhor, o próprio Senhor falou com ele. E naquele dia o Senhor não só falou com ele, mas disse para ele o que era para ser feito, qual era o caminho, qual era a direção, qual era a vontade do Senhor para a vida dele. Quantas vezes esta palavra tem vindo até nós? Quantas vezes você, e não importa a idade que você tenha, quantas vezes você já ouviu essa palavra do Senhor para você? Não foi para uma multidão, não foi para 100, 200, 300, 400, 500, 1000, não. A palavra do Senhor para você. Naquele dia que mesmo rodeado de muita gente, você sabe que Deus está falando com você.
É como se ele apontasse o dedo para você. Lembro que a primeira vez que entrei numa igreja evangélica, era uma igreja batista lá em Paraná. Fui porque fui convidado pela menina que hoje é minha esposa. E a sensação que eu tive é que naquela noite eu caí em uma armadilha. Porque tudo que o pastor falava, ele falava comigo. É engraçado, deixa eu soltar aqui, que ele era, eu aprendi a me movimentar com ele, ele era um agitadinho. Você quer que eu fique parado aí para filmar eu? Que eu me mexo, você levanta? Posso me mexer? Obrigado, depois você edita. E ele ia de um lado, ia para o outro, ia de um lado, ia para o outro, mas é engraçado que todas as vezes que ele ia falar, parece que a frase terminava assim com um pecador. Ele estava olhando para cá e de repente ele fazia assim, porque você... E aquele dedão dele apontava, tipo assim, Josué, como se eu estivesse falando com você. E não tinha como se esquivar. Porque não é a gente que encontra a palavra, irmãos, é a palavra de Deus que encontra a gente. E aí não adianta a gente se esconder. Onde você está, parece que ela vai direitinho, você fica meio com raiva. Você saiu de casa hoje de manhã, e chovendo, e com preguiça, chegou com a cara amassada. E de repente alguém vem e aponta o dedo para você, e você diz, não pode. Naquela noite, tudo que Deus falava, não de bom, mas tudo que Deus falava de ruim, Ele falava comigo. E todas as vezes que o pastor falava e que falava comigo, eu ficava com raiva do pastor. Eu não posso falar hoje por causa do William Vac, agora, e por causa dessa nova ordem estabelecida, mas eu pensava assim, eu falava, agora eu já não falo mais, porque agora já não pode mais, mas naquele tempo podia. Eu falava assim, quem que esse neguinho está pensando que ele é? Ele só aponta para mim, cara. E fui embora com raiva dele. E aquela semana, não importa o que eu estava fazendo, eu ficava o tempo inteiro lembrando, aquilo ficava na minha cabeça. E eu tinha prometido que eu ia na igreja, no culto de jovens, no sábado, mas tinha um baile na cidade. Ainda, eu não sei aqui em Anápolis, mas lá, no interior de Rondônia, ainda tinha baile. Baile mesmo, baile, que vende mesa, essas coisas todas. Vocês, a maioria de vocês, acho que nunca nem viram isso, tudo crente. Mas, eu falei, eu não vou no culto, não. Vou perder meu tempo com isso, não. Eu vou para o baile. E eu, então, organizei tudo e fui para o baile. Eu nunca tinha dançado sem beber. Nem sei dançar ação. Por isso faz muito tempo que não danço. Não sei dançar ação. Mas naquela noite, tudo que eu decidi beber não descia. Não descia. Eu falei, antes de sair de casa, eu falei, bom, para aquecer eu vou tomar um uísque. Eu não era crente não, tá, gente? Não escandaliza não, eu me converti, eu estou contando a história de quando eu me converti. As histórias depois de que eu me converti são piores, mas essa é de antes. Eu falei, eu vou para aquecer. Sabe, se você não foi crente, você sabe do que eu estou falando. Bom, para aquecer, para chegar já... E aquilo travou minha garganta. Eu falei, não, hoje eu não estou bom para tomar uísque. Olha a ideia, hoje eu não estou bom para tomar uísque. Eu acho que eu vou tomar uma cerveja. Fui tomar aquela cerveja, que nem diz o diácono, geladinha. Não desceu. Falei, rapaz, tem alguma coisa errada. Esse trem sempre desceu redondo. E agora não está descendo. Mas fui para o baile mesmo assim, porque eu não sou goiano, não sou de Goiás, mas sou teimoso também. Falei, não, eu vou. Cheguei lá, passei a noite inteirinha sentado, bebendo água tônica e pensando assim,
eu devia ter ido no culto. 5:30 da manhã, já no domingo, saímos do clube, passamos direto na feira para comer um pastel, e no meu coração era assim: eu vou para o culto. Hoje à noite eu vou no culto. Hoje à noite eu vou no culto. E passei o dia inteiro ansioso por chegar às 19h30. 19 horas, eu já estava na frente da igreja, quase como um recepcionista. E eu entrei, cumprimentei os que eu já conhecia, sentei no meu lugarzinho. E, irmãos, naquela noite Deus caprichou. Porque se na primeira noite que eu fui, Ele me acertou de cinto, dessa vez, foi com aquelas correias mesmo de couro, aquelas que batem em cavalo. Eu apanhei, mas apanhei. E fiquei quietinho. Sabe aquela sensação de que Ele me achou aqui? Me descobriram? Aí o pastor foi fazer apelo. Porque podia fazer apelo ainda. O pastor foi fazer apelo. Eu sou de um tempo em que a gente até erguia a mão na igreja e vinha na frente. E o pastor então começou a fazer o apelo. E eu agarrei no banco. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. Se na hora do apelo você botar as duas mãos no banco da frente e apertar, é o diabo segurando você para você não sair do seu lugar. Aqui também não adianta nem sair que está pequeno. Quando for para lá, vai dar para sair do lugar, né, Jesus? É cheio a frente assim, aquele povo. Imagina Jesus fazendo um apelo. Mas o pastor fez aquele apelo. E eu agarrei no banco. Falei, não. Você imaginou virar crente? O que vai ser da minha vida? Agarrei no banco. E olhava para o rapaz do meu lado, e o rapaz estava mais nervoso do que eu. E o pastor mudou o apelo. Ele parou de chamar, vem aqui na frente. E ele falou desse jeito, olha, você que está aí travado, você não está com coragem de vir aqui na frente. Você está pensando, eu não vou virar crente. Mas o Senhor está te chamando nessa noite. Eu falei, meu Deus do céu. Mas agarrado eu estava, agarrado eu fiquei. Aí ele disse assim, ó, aonde você está aí? Levanta a sua mão. Meu irmão, eu quase quebrei o banco de madeira. Aí eu agarrei mesmo. Mas eu olhei para o lado, e o feliz, que não é um infeliz, o feliz que estava do meu lado, ele começou a levantar a mão assim, mas ele foi levantando a mão em câmera lenta, sabe aquela coisa de filme? O rapaz foi fazendo assim do meu lado, levantando a mão dele. Foi como se ele tivesse pego na minha mão. Porque conforme ele foi levantando a mão dele, eu fui levantando a minha também. A hora que eu vi, irmãos, eu estava assim, ó. E aí o pastor, porque tem pastor que é terrível. Aí o pastor falou assim, vocês dois que levantaram a mão, vem aqui na frente. Eu fui andando e no caminho eu pensei assim, me lasquei. Virei crente. Mas virei crente, irmãos. Eu ouvi a voz aquele dia. Mas eu não ouvi a voz só na segunda vez, eu ouvi a voz na primeira vez também. Mas na primeira vez eu endureci o meu coração. Eu não quis atender. E eu queria chamar a sua atenção para isso, especialmente para esses dias. Não tem nos faltado palavra. Não tem nos faltado palavra. Eu, particularmente, pastor Jesus, estou doido para virar o ano, para ir para os 501 anos da reforma, que eu não aguento mais esse negócio de 500 anos de reforma. Desde o começo do ano, é
um seminário atrás do outro. Não falta palavra, gente. Não falta palavra, não falta pregação, não falta Bíblia, não falta estudo, não falta livro. Nós temos palavra. E nós temos uma coisa maravilhosa no Brasil, que eu disse para a igreja, nós temos uma liberdade assustadora. Nós temos acesso à palavra em qualquer hora que nós quisermos e de qualquer jeito que nós quisermos. Nós temos acesso à palavra lida, ouvida, falada, cantada, às vezes mal cantada, às vezes bem cantada. Nós temos acesso à palavra, nós temos pregadores em tudo quanto é canto. O nosso problema não é a palavra, nós temos palavra. O nosso problema está em obedecermos essa palavra. O nosso problema não é ouvir um bom seminário ou uma boa pregação. O nosso problema está em o que nós fazemos com aquilo que nós temos ouvido. São as decisões que nós tomamos a partir daquilo que nós temos ouvido. Não tem nos faltado palavra. Basta cada dia o seu próprio mal. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que antes de basta a cada dia o seu próprio mal, tem não andeis ansiosos. A gente sabe disso. A gente sabe que é para perdoar. Não, é 7 vezes? Não. 70 vezes 7. A gente sabe disso. A gente tem escrito no carro, tem escrito no ônibus, tem escrito no caminhão, tem na pregação. A gente sabe disso. Mas parece que quanto mais a gente escuta para não andar ansiosos, mais ansiosos estamos. Quanto mais escutamos que precisamos perdoar, mais endurecidos ficamos de coração, mais justificativa procuramos para não perdoar. Parece que quanto mais a gente ouve uma coisa, pior nós vamos ficando. A palavra do Senhor veio a Jonas. Não faltou palavra do Senhor para Jonas. Não faltou orientação do Senhor para Jonas. Não faltou direção. Meus irmãos, nós não temos problema com direção. Nós não temos problema com orientação. Nós não temos problema com falta de palavra. Nós temos problema com as decisões que nós tomamos, com as escolhas que fazemos. A palavra vem. Mas o Jonas escolheu tomar uma outra direção. Quantos de nós que estamos aqui nesta manhã não fazemos a mesma coisa? Quantos de nós sabemos o que a palavra diz, mas escolhemos tomar uma outra direção? Sabemos o que a palavra diz, e aqui para os jovens, sabemos o que a palavra diz sobre o namoro, mas escolhemos tomar uma outra direção. Sabemos o que a palavra diz sobre o divórcio, mas escolhemos uma outra direção. Nós sabemos. Nós sabemos qual é o chamado. Olha, meus irmãos, quantos jovens, quantas moças, quantos rapazes sabem exatamente o que Deus quer da vida deles. Deus já falou claramente. Mas na hora de escolher, procura o guichê. Entendem guichê? O guichê que mais lhe atraem. Se deslumbram com a possibilidade de um outro navio, de um outro barco. Se deslumbram com a possibilidade de um outro caminho, de um outro rumo. E se afastam. E se afastam. Mas como nós estamos ficando cada vez mais inteligentes, você vai dizer assim, mas não tem como se afastar de Deus, afinal de contas, Deus está em todos os lugares.
Não, eu não estou falando que você se afasta de Deus, eu estou falando que se você se afasta daquilo que Deus tem para você. Você está entendendo isso? Porque a palavra, irmãos, a palavra não vem para nos alimentar apenas. Porque se você ficar só se alimentando da palavra, seu futuro sou eu, o gordinho que estava cantando aqui, meu parceiro. Todas as vezes que a palavra vem, ela vem e nos coloca em movimento. Todas as vezes que a palavra vem, ela vem para nos levar a algum lugar, a alguma situação, a alguma decisão. Ela não vem para nós ficarmos sentados dizendo que linda é essa palavra. Ela vem para nos mover. Mas nós precisamos tomar a decisão certa, fazer a escolha certa. E qual é a escolha certa? Aquilo que Deus falou. A melhor escolha, irmãos, é obedecer o Senhor. Amém? Amém? Pode? Amém? Pai? Mãe? Pode? Amém? Pode. Irmãos, Jesus liberou aqui, ó. A melhor escolha, olha, parece óbvio demais. Sabe o que eu acho? A gente sempre erra naquilo que é óbvio demais. Você vai dizer assim, pastor, isso eu já sei. Mas eu vou repetir, a melhor escolha que nós podemos tomar é obedecer, é fazer a vontade de Deus, amém? Amém. É tão óbvio, é tão óbvio, é tão óbvio que é justamente isso que não fazemos. Você sabe que a intimidade é um negócio muito terrível. E a gente acha que vai ficando íntimo demais de Deus. Eu ia falar intimidade, mas a intimidade é uma espécie de fezes. A intimidade é uma merda. Porque nós vamos ficando íntimos demais. E vamos achando que podemos fazer o que nós queremos. Ah não, ó. Eu e Deus, ó. Sim. Onde eu pisar a planta dos meus pés, Ele vai me abençoar. Onde eu decidir ir, Deus vai na frente abrindo o caminho. Deus vai na frente abrindo o caminho. E a gente vai pensando nisso. Mas Deus vai na frente abrindo o caminho do lugar para onde Ele mandou você ir. Não é do lugar para onde você decidiu ir. Aonde eu vou, Deus vai me abençoar. É possível que Ele vá te preservar assim. Mas Ele tem um compromisso com o caminho que Ele te aponta. E irmãos, quando a gente decide obedecer mesmo, chega a ser estranho. Não é assim? Aonde é mesmo que os irmãos, o pastor, na onde? Senegal. Deus abençoe, irmãos. Depois que eu me converti já pensando em ser pastor. Eu fiquei empolgado demais com o jeito que Deus falou comigo naquela noite. Eu falei, não, eu vou ser pastor. Mas era difícil demais, você imagina, um camarada quebrado, enrolado. Ninguém na família crente. Mas eu falei, não, eu quero ser pastor. E eu comecei então, aí você pensa assim, bom, você foi para o seminário? Não, eu comecei a participar de tudo que tinha na igreja. Irmãos, eu participava de reunião de senhoras, reunião de senhores, culto de jovens, escola bíblica, culto de terça, culto de quinta, culto de sábado, culto de domingo. Eu estava em tudo.
Eu não perdia nada, eu queria estar em tudo. E aí eu percebi que a menininha mais nova do pastor, um bebezinho quase, começando a andar, na hora do culto ela queria correr. Eu falei, pronto, arrumei um serviço para mim. Eu pegava a filha do pastor no colo e ficava lá no fundo chacoalhando, enquanto o pastor pregava. Esse foi minha primeira profissão na igreja. Primeiro ministério, chacoalhador de criança. Ficava lá. Mas a igreja foi crescendo. E de repente, em 3, 4 meses, já quase não cabia gente na igreja, ele tinha recém-chegado. Eu comecei a perceber que chegava gente e não tinha lugar para sentar. Falei, ponto, arrumei outro ministério agora. Chegava para os irmãos mais novos da igreja, para os jovenzinhos, chegava e levanta, tem visitante. Depois foi aumentando ainda, eu falei, bom, tinha uns bancos no fundo, uns bancos velhos, vamos trazer aqueles bancos para dentro. Então todo culto ia e carregava. Agora eu já estava como carregador de banco. Eu já era um cara mais importante, eu já tinha subido de chacoalhador de criança para carregador de banco. Não sei se você conhece Rondônia, bastante gente de Anápolis deve ter parente em Rondônia, porque o que tem de gente que tem parente em Anápolis, lá em Rondônia, é uma coisa assustadora, né? Aí, lá é quente. Eu dou risada quando os goianos falam para mim que lá está quente, que eu penso assim, eu falo, você não sabe nada. Eu falo, ô inocente, você pode falar que aqui é seco, mas que aqui é quente. E o pastor usava paletó e gravata ainda, e ele suava, que molhava a calça, não tinha ar-condicionado na igreja, aquilo. Aí eu falei, rapaz, esse homem vai desidratar. Aí eu mudei de ministério. Virei o carregador de água principal. Eu não podia ver o pastor subir lá em cima, que eu já chegava com um copo de água. Eu queria ser pastor, irmãos. Eu queria ser pastor, eu ficava encantado. Eu ficava encantado de ver o meu pastor chegando de bicicleta, com a mulher sentada atrás, com um guri emendado nela, com outro guri sentado no guidão da frente. Eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo. Falava, é isso que eu quero para a minha vida. Uma bicicleta, uma mulher, 2 filhos. Eu ser pastor. É isso. E aí a gente começa a ouvir, quando a gente quer ser pastor, irmão, você começa a ouvir pregação, você não pode ouvir falar que se tiver alguém pregando em algum lugar, você para escutar. Mas estou falando de pastor raiz, não é esses pastorzinhos Nutella que tem hoje, não. Estou falando de pastor raiz. Você chega, e aí eu comecei a ouvir os assembleianos. Tem assembleiano aqui, irmãos? Tem não? Não vou falar mal mesmo. Eu comecei a ouvir os assembleianos. Irmãos, pensa num homem apaixonado pelos testemunhos de um pastor que já morreu, chamado Jackson Rodrigues. O Jackson Rodrigues só contava história ruim. Só. E eu queria ser pastor, e o Jackson Rodrigues, ele andava de um lado para o outro, e aí ele começava a contar a história de passar fome. E aí ele contava aquelas histórias de acabou a comida, ora, aparece alguém no portão, bate palma. Vocês já ouviram história assim? Estamos ali, acabou a comida, pastor, missionário, a gente ora e fala, Deus, o Senhor sabe. E aí alguém de repente bate palma na frente da casa, e você abre, vai lá na cerca, e a pessoa diz, olha, Deus mandou eu trazer isso aqui, e você entra para casa, e todo mundo dá as mãos na mesa, e glorifica o Senhor, e chora, e aquele Pentecoste já fala em línguas, aquela coisa mais linda, tem profecia, tem tudo. E aí eu ficava pensando assim, é isso, cara. Meu sonho é acabar a comida um dia. Eu queria ser pastor desse jeito, irmãos. Desses assim, que senta na mesa, olha para a mulher, olha para a criança, fala assim, ó, acabou. Só Deus agora. E aí, bate palma no portão, você vai lá, e está o anjo do Senhor lá. E eu falava, é isso que eu quero. É isso que eu quero, porque eu quero ser obediente assim. Eu estava bem em Ji-Paraná. Mas eu estava tão bem
que algumas pessoas chegaram para o pastor e falaram para o pastor assim, ó, é melhor você dar espaço para o Fabiano, arruma um lugar para ele. A igreja é pequena demais para vocês dois. Aí um dia o pastor chegou para mim e falou assim, ó, papai está precisando de alguém lá na congregação em Porto Velho, vou mandar você para lá. Eu falei, vou. Então eu vou. Irmãos, quanto mais eu sofri em Porto Velho, mais certeza eu tinha de que Deus estava na minha vida. Porque eu entendi que eu estava obedecendo. E deixa eu falar uma coisa para você, quando a gente está obedecendo, irmãos, a gente não tem medo, não. A gente não tem medo, é incrível. Gente, eu tinha uma filha de 1 ano de idade que precisava de tratamento especial. Porque ainda quando criancinha a gente achava que ela era cega, depois descobrimos que era um problema chamado aniridia, que era a ausência da íris, mas que ela enxergava do mesmo jeito e continua enxergando até hoje. Eu acho que não enxerga muito... Está filmando? Eu acho que não enxerga muito bem, que arrumou um namorado maior do que eu. Eu falo que ela arrumou um namorado gordo daquele jeito, que é para ela não perder ele. Você corta essa parte. Mas... é ao vivo. Mas um dia, eu andava, só mais uma observação, eu andava lá em Porto Velho, não tinha dinheiro nem para vale transporte. Era uma igreja bem pequenininha, quando entrava muito dinheiro, entrava R$250. Mas a zeladora tinha chegado antes que eu, então tinha que pagar a zeladora, porque ela vivia daquilo lá, a irmã Nazaré. E o passeio principal que eu fazia era sair de casa e andar mais ou menos uns 2 quilômetros para chegar num mercado grande que tem ainda lá em Porto Velho. E assim, calça social, sapato e camisa. Porque o meu pastor não deixava eu usar calça jeans. Tinha que usar calça social. E sair de bermuda, nem pensar. Então eu estava sempre de calça social, sapato e camisa. E eu ia então naquele calor de Porto Velho, eu ia para o mercado, porque no mercado tinha ar-condicionado. E eu ficava andando. Irmãos, o meu lugar preferido no mercado era o lugar onde ficava o azeite. E não tem nada de espiritual nisso, não. Tem muito mais que a minha origem de português mesmo. Eu ia lá no azeite, eu olhava aquilo e falava assim, nossa, quando é que eu vou poder comprar um azeite desse? Nem passava pela cabeça de Jesus a possibilidade de comprar um azeite daquele. Palmito, então, esquece. Eu ia e voltava. Você tinha 3, 4 casas para visitar e já não tinha mais o que fazer. Um dia, nesses dias de aperto, passado um tempo, irmão Pedro, marido da Nazaré, me leva no mercado e fala assim, vamos fazer um rancho. E eu logo achei que ele estava levando eu de orelha, de auxiliar, porque ele falou, vamos fazer um rancho, ele era pedreiro, eu falei, vamos construir uma casa. Mas na realidade fazer um rancho era fazer uma compra. Então nós fomos lá fazer um rancho, fizemos uma compra de cesta básica, e ele falou para o dono do mercado, falou, ó, daqui 30 dias a gente paga. 30 dias depois o irmão Pedro foi lá, pediu para o Ceará deixar ele fazer um serviço, porque da igreja não tinha dinheiro para pagar o rancho. Ele tinha 12 filhos para sustentar. E estava fazendo serviço no mercado para o rancho do pastor. E tinha mais um complicador. O dia que eu cheguei em Porto Velho, o pastor Cordovil falou para mim, olha, não aceito que trabalhe fora. Ele usa um termo que eu esqueci agora. Ele chamava de, aqui eu não aceito pastor indexado. Não sei de onde, ele ouviu falar um dia indexado, achou bonito e ficou repetindo. Que eu acho que até hoje ele não sabe o que é indexado. Mas ele falava assim que eu tinha que viver daquilo lá. Ou eu cria que Deus ia abençoar, ou eu podia ir embora lá de Porto Velho. Chegou um dia que as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis.
Mas eu sempre, naquela ideia, quanto mais difícil ficava, mais eu pensava assim, eu vou ser pastor mesmo. Deus está me abençoando. Olha o aperto. Até que numa noite bateram palma na frente de casa. Eu logo pensei, algum cobrador, só pode. Porque não tinha nem... Era uma coisa estranha o lugar que a gente morava. E bateram palma na frente de casa. A Cássia e a Fabiana estavam na casa da irmã Nazaré. E eu fui atender. E era uma pastora. Selma Bernardes, o nome dela. Ela foi e falou assim, ela tinha me visto passar na rua. Ela só falou assim, é aqui que mora o pastor Fabiano? Estava escuro, eu saí e falei, tudo bem, tudo bem. Ela falou, olha, eu e o Beto, marido dela, nós estávamos no mercado fazendo compra para a nossa casa. E o Beto, a hora que ele terminou de colocar as coisas no carrinho, que ele estava indo para o caixa, Deus falou com ele que era para trazer a compra aqui para você. Que aquela compra não era nossa, aquela compra era para você. Irmãos, eu falei, é Deus. Abri o portão e começou a descer caixa. Porque eles tinham feito a compra para eles, entendeu? Não é igual a gente, às vezes, que vai fazer, quando vai fazer a compra para alguém, pega do pior, porque é para alguém. Não, eles tinham pego tudo do melhor, porque era para eles. Eu acho que, quando a gente vai fazer alguma coisa, tinha que ser assim. A gente tinha que fazer como se fosse para a gente. Mas eu fui descendo caixa, e desci, e eu fiquei empolgadão. E eles nem conversaram comigo, falaram, Fabiano, ó, a gente veio aqui só fazer o que Deus mandou. Entrou dentro do carro e foi embora. Gente, eu quase desidratei. Pensa numa lágrima salgada, que não dava tempo de limpar, ela vinha direto para a boca. Mas não perdi tempo, comecei a espalhar aquilo na cozinha. Botei em cima da mesa, botei em cima das cadeiras, botei em cima da pia, ajeitei tudo assim. Fui atrás da Cássia e falei, Cássia, você não acredita. Vamos para casa, que você vai ver um negócio. Aí ela veio para casa e eu falei, Cássia, presta atenção. Aquele monte de coisa assim, mas eu não estava nem aí para aquele monte de coisa, entendeu? Eu só falava para Cássia assim, Cássia, tem até azeite. Tem até azeite, olha isso, tem palmito, tem azeite, tem palmito. Parece que eu só ia comer azeite, palmito. Tinha um monte de coisa. Mas sabe por quê? Porque a gente tinha obedecido. Porque a gente não tinha recebido só a palavra e se sentido abençoado pela palavra. Mas a gente tinha decidido obedecer. A gente não tinha procurado o guichê que nos leva para o lugar do nosso sonho. A gente não tinha buscado o guichê que vende passagem para o lugar da realização dos nossos desejos. A gente não tinha procurado o guichê que vende passagem para o lugar da realização das nossas vontades. A gente não tinha buscado o guichê que vende passagem para o lugar da realização do sonho dos nossos pais. A gente não tinha procurado um guichê que vende passagem para o lugar da vontade da igreja. Não, nós tínhamos procurado o guichê que nos levava para o lugar onde Deus tinha mandado a gente ir. Não é uma questão só de palavra, irmãos. É uma questão de decisão. A palavra, ela nos confronta e nos chama para uma ação, para uma decisão. E o melhor a escolhermos é a vontade do Senhor. Você entende isso? Então eu não sei quais foram as palavras que você ouviu esses dias. E nem sei o que é que você tem ouvido. Não posso falar do rapaz que esteve aqui ontem à noite. Eu não o conheço. Na realidade, nunca nem tinha visto. O Braz que me apresentou. Mas eu conheço o Jesus. Esse e o outro. E eu sei que vocês têm ouvido a palavra de Deus aqui. Eu tenho absoluta certeza disso.
A minha questão é, o que você tem feito com essa palavra? Nossa, a gente senta perto do Jesus, e o Jesus é aquela coisa, né? Até eu fico quieto perto do Jesus. Um pouco, né? Chega uma hora que eu não fico mais. O Jesus é aquela coisa agradável, você senta e ouve. E dá vontade de ouvir, né? Você fica assim... E ele é um homem calmo que não me dá nem sono. Aquela coisa... O Jesus consegue ser um camarada fervoroso, sem se mexer e sem aumentar a voz, né? Você tem ouvido essa palavra. Mas sabe qual é um problema que às vezes a gente tem? É o problema da comida da mãe. A gente tem um problema sério com a comida da mãe. É que a comida da mãe é boa demais. É bom demais estar na casa da mãe. E é tão bom estar na casa da mãe, que a gente acaba acomodando com isso. É tão bom ouvir o Jesus. É tão bom ficar dependendo do Jesus. É tão bom ficar sugando o Jesus, que corre o risco de acomodar. E de achar que foi para isso que Deus te chamou. Irmãos, Deus não te chamou para ouvir o Jesus. Deus te chamou para aprender com Jesus, mas para sair e colocar em prática todo o aprendizado. Deus não te chamou porque Ele precisava de gente nessa igreja. Deus te chamou porque precisa de gente em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E até eu, que sou mais bobo, se deixasse, ficava aqui ouvindo Jesus. E só ouvindo Jesus. Mas chega uma hora, irmãos, que é necessário você saber o que você vai fazer com isso que você está ouvindo. Meu Deus, graças a Deus, porque o Senhor nos deu Jesus. Que bom que o Senhor nos deu alguém que nos ensina. Que bom que o Senhor nos deu alguém que nos corrige, nos ensina e nos corrige com uma mansidão. Mas o que eu faço com isso? O que eu faço com tudo isso que eu tenho ouvido? O que eu faço com essas palavras que eu tenho aprendido lá na minha casa? O que eu faço com essas palavras que eu tenho aprendido na faculdade? O que eu faço com essas palavras que eu tenho aprendido no trabalho? O que eu faço com isso? Porque a igreja, irmãos, e não interpretem mal, mas eu quero que você deixe o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Nós não podemos pensar na igreja como uma baia. Sabe o que é uma baia? Um confinamento, onde você enche de gente lá dentro e põe para engordar. Porque aqueles que estão na baia engordando, tem o doutor do boi está reto aqui, ele sabe do que eu estou falando. Aqueles boi que estão na baia engordando é só para morrer. É só para matar. Não, a igreja não é um lugar onde você fica se alimentando, se alimentando, se alimentando. Esse é um ponto de parada para nós. É aqui que a gente come o bife do Elias. Viu? Lembra do bife do Elias? Aquele bife é terrível. Você come e passa 40 dias andando. Porque você se alimenta. Não é para engordar, e nem para ficar saciado, e nem para ficar tranquilo.
e nem para dormir e ter sonhos. Você se alimenta aqui para fazer a vontade daquele que te chamou. Aqui você se fortalece para ser testemunha em todos os lugares. Mas eu encerro falando de um problema que nós temos tido, especialmente nesses últimos anos. De alguma forma, essa paixão que temos pela palavra tem nos tirado um pouquinho do foco. Com esse movimento neocalvinista, esse calvinismo de Facebook, esse novo movimento intelectual, onde nós somos todos pensadores e conhecedores da palavra, aonde nós vamos ficando cada vez mais constrangidos de sermos renovados, alguns de nós têm vergonha. Eu preciso lembrar aos irmãos que nós somos batistas, porque amamos a palavra, e somos nacional, porque somos frutos de um movimento renovado, que crê no poder do Espírito Santo. Nós cremos nos carismas para esses dias. Nós não temos vergonha de ser um povo que fala em línguas. Nós não nos envergonhamos de dizer que cremos em profecia. Nós não temos vergonha de dizermos que cremos no batismo no Espírito Santo nesse tempo. Nós não temos vergonha disso. Nós não somos, irmãos, nós não somos cessacionistas. Nós cremos que o Espírito continua agindo hoje. E cremos que precisamos ser cheios do Espírito Santo para fazermos a vontade de Deus. Estamos nos tornando um povo intelectual e tímido, porque temos profundo conhecimento, mas não temos poder do Espírito. Morremos de medo de sermos confundidos com pentecostais. Mas cremos que aquilo que aconteceu no dia do Pentecostes continua acontecendo hoje nos nossos dias. Temos vergonha de alguém achar que somos menos inteligentes, somos manipuláveis, somos não sei o quê, somos crianças, somos emocionais. Meus irmãos, em nome de Jesus, para de se preocupar com o que vão dizer a teu respeito. Há uma palavra do Senhor para nós. E há uma palavra do Senhor para você. Essa é a sua Jerusalém, você precisa ficar um tempo aqui, pois tudo bem, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e revestidos de poder serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pastor, mas o que vão falar? Meus amigos da faculdade? Estou nem aí para os seus amigos da faculdade. Tem um louvor desses antigos, não sei se é louvor, não sei se é música, não sei o que é. Mas que a gente ficava cantando, eu quero é Deus, eu quero é Deus. E não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Irmãos, não importa o que vão falar da gente. Pastor, já pensou? Chega um amigo meu lá, chega lá, tem um pastor sapateando. Pois deixa sapatear, meu irmão. Está na tua cabeça? Está pisando no teu pé? Mas já pensou? Eu estava lá, tinha uma menina chorando do meu lado. Sabe por que você não chora? Porque você fica cuidando da vida dos outros, esquece de olhar para os seus pecados, esquece de olhar para você, tem um coração endurecido, não é quebrantado, não sente a presença do Espírito e por isso fica com esses seus olhos secos, que refletem ossos secos. Ossos secos. Meus irmãos, nós não fomos chamados para saber da história, é bom saber da história. Nós não fomos chamados para conhecer a palavra, é bom conhecer a palavra, mas nós somos chamados
para fazer essa história, viver essa história e viver essa palavra. E nós só vamos dar conta disso se formos cheios do Espírito Santo. Ah, não, é que agora eu sou reformado. Sabe nem o que é? Não, é que eu sou crente reformado. Esse é o nosso problema. Deixa eu te falar, depois Jesus, se quiser, corrige eu. Inclusive, se tem uma coisa na minha vida que Jesus faz, é ficar me corrigindo. Deixa eu te falar uma coisa. E aqui é só uma questão de palavra mesmo. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós estamos gostando desse negócio de ser reformado. E está sobrando crente reformado, mas está faltando crente transformado pelo poder de Deus, cheio do Espírito Santo, ousado naquilo que faz. Ousado. Lá em Rondônia a gente chamava de piseiro. Aqui é todo mundo meio elitizado, não sei do que chama o piseiro aqui. Balada. Aí o irmãozinho, intelectual, sabido, conhece tudo de John Wesley, de Calvino, de Knox que fala. Eu não sei falar esses nomes. O Braz falou para mim que era para eu citar alguma coisa de Nietzsche, alguma coisa. Eu falei, Braz, eu entendo de Chico Bento. Aí a gente, reformado, intelectual, chique, ovelha do Jesus, lá da Batista Central. Vamos pra balada, filho. Não tem nada a ver. Morre de vergonha de dizer, não vou, sou crente. Não vou, sou crente, lá não me cabe, lá não tem nada para mim. O Espírito Santo de Deus não quer eu lá não. Fazemos agora vigília silenciosa, porque trazemos gente que não pode ouvir os nossos gritos. Vigília silenciosa. Irmãos, vamos fazer uma vigília aqui, vamos, agora todo mundo, um momento de compenetração, meditação. Irmão, nós estamos fazendo yoga. Yoga. Gente. Está faltando um pouco daquele, descerá sobre ti o Espírito Santo. E aí você já começa a falar, que tem alguma coisa diferente. E quer saber? Tem mesmo. Porque quando a gente se reúne, tem alguma coisa diferente. Há um mover de Deus diferente. Deus quer fazer alguma coisa com a gente. E a gente está lá e diz, pode falar, Deus. Pode falar. E Deus fala. Você pode ser inteligente, deve ser inteligente. Você pode ser culto e deve ser culto. Você pode ler tudo e deve ler tudo. Mas não apague o fogo do Espírito Santo na sua vida. Não apague. Nós não vamos dar conta de viver. Que hora? Nós não vamos dar conta de viver. Por isso, irmãos, nós podemos, e já está passando esse negócio da reforma, e agora eu acho que a gente devia entrar num outro momento. Nós precisamos buscar mesmo, e cada dia mais, o poder do Espírito Santo. Nós não somos, não, meu irmão, nós não somos assim, não. Teve gente que perdeu a família, teve gente que perdeu o emprego, teve gente que perdeu os amigos para que nós pudéssemos estar aqui hoje. O pastor Jesus conhece essa história e escreveu sobre essa história. Homens que vieram antes de nós.
A nossa história é mais conhecida, por exemplo, do Ernesto Nini, um homem da elite intelectual dos batistas no Brasil, reitor do Seminário Batista em São Paulo. Aí os amigos dele olham para ele e dizem assim: ficou louco? Que negócio é esse? Está possesso. Porque essa era a linguagem. Está falando em línguas? Está possesso. É o diabo. E o Ernesto Nini abre mão do seminário, abre mão de tudo, para poder pregar o batismo no Espírito Santo. E aí nós estamos aqui hoje, fruto de homens que criam nisso mesmo. Fruto de homens que não mediram esforços. Irmãos, eu sou de Rondônia. Eu nasci no Paraná, mas sou de Rondônia. A nossa convenção em Rondônia começa em 1976. Com Joaquim e Alcides. 2 missionários do Amazonas. Homens que se converteram lá no interior do Amazonas mesmo. E que foram cheios do Espírito Santo. E que um dia, para ouvir Rosivaldo de Araújo em Manaus, andaram dias de barco, e ao chegarem em Manaus, Rosivaldo de Araújo disse para eles: olha, vai ter um congresso em Belém. Nós não podemos pagar para vocês irem para Belém, mas aqueles que conseguirem chegar em Belém, a gente manda de volta. E vai ser daqui 30 dias. Rosivaldo de Araújo foi embora para Belém, Joaquim e Alcides voltaram para o interior do Amazonas, pegaram um barco até Santarém. De Santarém foram pegando carona de caminhão até chegar em Belém. Chegaram em Belém pelo menos uns 5 dias, uma semana antes do congresso. Foram bater palma na frente da casa do Rosivaldo. O Rosivaldo estranhou e eles falaram: olha, nós somos, eu acho que é de Itacoatiara, mas nós somos lá do interior do Amazonas e viemos para o congresso. Aí o Rosivaldo disse: mas o congresso ainda é a semana que vem. Eles disseram: pois é que o senhor saiu num dia, no outro nós já saímos e viemos pegando carona em barco, em caminhão, para poder chegar aqui. Chegamos rápido. Aí o Rosivaldo diz: bom, já que estão aqui então, vamos trabalhar. Tinha uma Kombi, mandou eles se arrumarem, que hoje à noite tem culto. E eles foram se arrumar. Prontos para o culto, Rosivaldo estranhou que o Alcides estava descalço. E chegou então para o Joaquim, seu irmão, e disse assim: hein, por que o Alcides está descalço? E o Joaquim diz: não, é que para a gente poder comer no caminho, chegando aqui ele precisou vender o seu chinelo. Irmãos, nós somos uma igreja que cresce e que aparece no Brasil, mas que começou com homens de pés descalços. Sem conhecimento, sem doutorado, sem mestrado, mas cheio do Espírito Santo de Deus. E era para a gente ter evoluído, porque de fato não é para nós continuarmos sem instrução. Estamos crescendo, precisamos ser cada vez mais instruídos mesmo, mas não podemos deixar de ser cheios do Espírito Santo. Porque nós não somos, irmãos, só o povo da palavra, não. Nós somos o povo da palavra e do Espírito. E é isso que nos move. A palavra e o Espírito. Porque só com a palavra é mais fácil de desobedecer. Porque só com a palavra a gente escolhe ir para o lugar que a gente quer. Mas quando a gente tem a palavra que nos direciona e tem o Espírito, a gente até tenta ir para o outro lado. Mas a Bíblia diz que o Espírito nos constrange. E a gente vai ficando incomodado. E você olha o guichê de Nínive, e olha o guichê de Tarsis, e você fala assim:
eu vou para Tarsis. Se você tem só a palavra, você vai para Tarsis. Porque é só uma questão de desobediência. E desobedecer é a coisa mais fácil do mundo, a gente aprende sem ninguém ensinar. Ninguém precisa ensinar a gente a desobedecer. A gente já nasce sabendo desobedecer. Mãe fala, não chora menina, a gente chora. Não corre menina, a gente corre. Não faz xixi na cama menino, naquela noite a gente faz. Então é fácil desobedecer. Mas irmãos, quando você está cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo está assim, sabe aquele tempo que ele está dominando a sua vida? Você sabe disso, você sabe disso. Tem gente que sabe o que é isso e está hoje parecendo um picolézão. Travado, preocupado em ser inteligente. Irmão, vai estar cheio de gente inteligente no inferno, fica sossegado. Quando você está cheio do Espírito Santo, você fala assim, eu não vou para Nínive não, eu vou para Tarsis. E você vai caminhando para o lado do guichê de Tarsis, aquele vai dando um aperto no coração, vai dando um incômodo, vai dando uma tristeza, e você chega para o guichê de Tarsis, assim, a mulher fala assim, pois não, senhor? Passagem para Tarsis? E você diz, espera aí um pouquinho. Aí você volta e fala assim, eu não quero ir para Nínive, eu não quero ir para Nínive, eu não quero ir para Nínive. Aí você respira, toma coragem e fala assim, eu vou para Tarsis. Aí você chega lá no guichê e fala, quanto é? A Nínive agora em promoção, sem bagagem, você vai pagar R$50. 50? Mas teu coração está lá, você vai se dar mal. Sabe o que você começa a pensar ali? Esse barco vai afundar. Isso vai dar uma tempestade. Deus não vai comigo, não. Eu não vou nesse lugar, não. Eu não vou nesse lugar. Eu não vou. Você fala para essa mulher, daí você corre para o guichê de Nínive, pelo amor de Deus, senhora, dá uma passagem para Nínive. Não quero saber nem quanto é custo, mas dá uma passagem para Nínive. Não, mas você quer ir para qualquer lugar, em qualquer cabine, pode ser aí debaixo desse barco, pode ser numa canoa puxada. Eu só quero obedecer, porque eu não consigo mais viver se não for para fazer a vontade do Senhor. Porque há alguma coisa em mim que me trava. Me trava. É o Espírito Santo de Deus na vida da gente. Eu me converti já velho quase. Embora ainda seja novo. Mas assim, sabe como é que eu percebi esse negócio de Espírito Santo na minha vida? É que antes, eu contava vantagem dos meus pecados. Eu achava legal as minhas ousadias. Depois, eu fui tendo vergonha delas. E aí, se eu pecasse, eu não ficava só com medo dos outros descobrirem. Mas eu ficava tomado e fico tomado de uma profunda tristeza. É porque eu não tenho só uma palavra que me diz não. Eu tenho um espírito que me convence de obedecer essa palavra. Por isso, um conselho meu, para terminarmos essa noite. Essa manhã. Não pode ser, não posso terminar a noite com esse conselho? Você vai decidir agora que jeito que eu vou terminar meu sermão? O Braz contrata e faz um monte de exigência, né? Para terminarmos esta manhã, meus irmãos, sejam mesmo cheios da palavra, instruídos na palavra e no conhecimento. Mas sejam obedientes a esta palavra e busquem ser cheios do Espírito Santo. Isso vai fazer uma diferença enorme nas nossas vidas. Aí não seremos apenas crentes reformados, seremos crentes transformados e cheios do Espírito Santo de Deus. É isso. E não liga não porque os outros vão falar de você. É melhor estar em paz com Deus do que com o mundo. Fique em pé.
eu acho e entendo que é chegado o momento de darmos o terceiro passo. Como Igreja Batista Nacional, como batistas renovados, o primeiro passo foi que fomos cheios do Espírito Santo, mas não sabíamos direito o que fazer com isso. E ficamos tão empolgados, que de fato erramos muito. Exageramos, copiamos demais, e fomos para um extremo perigosíssimo, que foi o de não nos importarmos muito com a palavra, mas nos importarmos apenas em sermos cheios do Espírito. Já não importava mais se tinha pregação na igreja, o que importava era se o fogo caía. E se o fogo caía, a gente não precisava de palavra, a gente precisava só do fogo. Isso foi bom, mas foi ruim. Porque o fogo sem madeira também não se sustenta. Aí nós decidimos então, e fomos caminhando para um amadurecimento na palavra. E demos o nosso segundo passo. Nossos pastores foram ficando pastores diferentes e diferenciados. Nós temos bons pastores. E focamos na palavra. E entendemos, o povo precisa de palavra. O povo precisa de palavra. O povo precisa de palavra. Só que esse segundo passo foi um outro extremo. Porque na ânsia, no desejo de fundamentarmos, de estruturarmos, de alicerçarmos, nós fomos deixando de lado as coisas do Espírito. Mas nós não suportamos também viver assim. E então voltamos não para um meio termo, mas voltamos para aquilo que a Bíblia nos chama. Cheios e conhecedores da palavra, mas movidos pelo Espírito Santo. Inundados, encharcados de palavras, mas movidos, impulsionados pelo Espírito Santo. Cheios dessa palavra agora, nem sabemos para onde vamos. Mas cremos que o Espírito move. E é assim que precisamos caminhar. Sabemos o que cremos. Estamos fundamentados naquilo que cremos. Sabemos dar a razão da nossa fé. Mas somos movidos pelo Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, anunciamos as grandezas de Deus.